Boa noite a todos. Eu sou o professor Ricardo Rochman. É uma honra tê-los aqui assistindo a palestra. Nós também vamos transmitir a palestra pelo live do Facebook. E, antes de tudo, quero agradecer ao Ronan Damasco, diretor de tecnologia da Microsoft, pela gentileza de apresentar esse tema que tem um potencial enorme, vai mudar muito o que a gente faz na computação. E vai mudar assim, radicalmente, eu acho que é até leve perto do potencial. Então, novamente, obrigado a todos, obrigado, Ronan, pelo conhecimento que vai transmitir para a gente. Vou pedir para você se apresentar e a honra é toda sua. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Bom, o professor já me apresentou, sou Ronan Damasco, sou o diretor nacional de tecnologia da Microsoft. Vocês estão ouvindo bem? Então, boa noite. Bom, vamos lá. Bom, alguns aqui, ou talvez muitos, assim como eu, tiveram a oportunidade de viver antes da popularização da computação e desses dispositivos que a gente usa hoje, né? Não faz tanto tempo assim, mas a evolução da tecnologia foi tão rápida, foi tão forte, que a gente falar desses tempos, parece que a gente está falando da pré-história, né? Então, se a gente for olhar, eu vou dividir com vocês aqui as minhas primeiras experiências com dispositivos elétricos, eletrônicos e com computação. Então, a primeira vez que eu lembro de alguma coisa que a gente pode chamar de eletrônico foi um rádio que tinha no carro do meu pai, que tinha lá 3 transistores, né, ou transistores, como vocês preferirem. E, a partir de todo ano, a cada modelo que o rádio era, quando meu pai trocava, tinha mais transistores, né? Então eu ficava me perguntando o que seria o transistor, né? Então essa foi o primeiro contato que eu tive. Logo depois, eu fui ter o meu primeiro contato, se é que a gente pode chamar assim, com a computação propriamente dito, na universidade. Eu não sei se eu posso chamar de contato, porque como é que funcionava? A gente fazia nossos programas em cartões perfurados, né? Como esse que vocês estão vendo aí na figura. Aí a gente levava lá para o chamado CPD, o Centro de Processamento de Dados, e voltava lá algumas horas depois, pegava uma listagem que tinha o resultado desses programas, né? Alguns de vocês aí devem ter vivido isso. Ainda no meu curso, eu tive uma calculadora programável, que era um avanço extraordinário para a época, né? A gente fazia os programas e salvava em cartõezinhos. E essa calculadora tinha bibliotecas que a gente colocava lá uns quadradinhos, né, uns cubinhos que a gente acoplava. E tinha uma frase nessa calculadora que me deixava muito intrigado, que era Solid State Software, né? Software não era um conceito dominado como é hoje. Eu não sabia o que era software. Então eu ficava intrigado de pensar como que alguma coisa soft está em estado sólido, né? Para mim era uma biblioteca, não era um software, né? E, no final do curso, um amigo viajando para os Estados Unidos, que era uma coisa que não era tão usual como é hoje, ele comprou aquele primeiro computador pessoal igual o Apple, né, que era o TRS-80, né, da Radio Shack, e que a gente começou a fazer programas aí do nosso curso usando esse computador, com fita cassete e tal. Bom, naquela época, que não faz tanto tempo assim, eu jamais poderia sonhar, eu acho que ninguém poderia sonhar que a gente ia chegar no que a gente tem hoje, né? Então, todos nós aí estamos carregando nos bolsos um computador poderosíssimo, né, que tem acelerômetro, termômetro, uma câmera fotográfica de alta resolução, GPS. E a gente também jamais iria sonhar a dependência que a gente ia criar desses dispositivos, né? Hoje você não consegue sair de casa sem o seu telefone celular, né? Você não vai conseguir pegar o seu transporte, não vai achar o caminho para o seu trabalho, o melhor caminho. Você pede comida, se comunica com seus amigos, lê as notícias. Então, vocês vejam, nesse curto período de tempo, estou convidando a vocês a refletir o que pode acontecer com a computação quântica, que é o tema aqui da nossa conversa hoje. Bom, tudo isso daí pode parecer que foi uma trajetória linear, né? Então, inventaram lá os dispositivos eletrônicos, a computação, mas não foi bem assim. A história da computação ela teve muitos sobressaltos. Ela foi para frente, foi para trás. Por quê? Porque a computação ela existia antes dos dispositivos, né?
Então, muita gente aí já deve ter ouvido falar da máquina de Turing, né? Aquela fita que foi concebida pelo Turing, o inglês, que ela andava para frente, para trás, tinha uma tabela de comandos que conseguia resolver problemas. Existiram outros modelos também, célula autômata, von Neumann, né, que é o modelo que a gente usa hoje, né, a execução de instruções sequenciais. E hoje se fala na computação baseada em DNA. Está longe? Não, já existe, né? Isso aqui vocês vão olhar na página da Microsoft Research, que é a nossa área de pesquisa. A Microsoft já está estudando aí em desenvolvimento memórias baseadas no DNA humano, né? O DNA são uma série de proteínas, né, a CGT, e aquilo ali pode ser usado para codificar dados também. Bom, cada um desses modelos que foi existindo durante a evolução da computação, eles tiveram implementações físicas, né? Então, um dos primeiros foram as máquinas mecânicas. Não sei se vocês já viram aí a máquina do Babbage, né? Aquele inglês. Se algum dia você estiver visitando Londres, está lá no museu. Uma máquina com manivela que fazia computação também, uma máquina mecânica. Houve outras também, né? Depois tivemos o modelo eletroeletrônico, que é o que a gente tem até hoje. Nossos celulares aí são eletrônicos. Porém, começou com válvula, né? Não foi direto da maneira que a gente conhece hoje. A gente tem também implementações ópticas e hoje em dia a gente está tendo implementações biológicas, como a gente falou. Então foi um longo caminho para se chegar até onde a gente está hoje. E esse caminho começou bem cedo, né? Ele começou com a matemática, que é a base para tudo isso, em 1847, né? A álgebra booleana. Então, quem fez engenharia aqui, provavelmente teve que aprender, estudar, utilizar a álgebra booleana, fazer circuitos com portas lógicas e tudo, né? Quem é da computação talvez nem saiba, ou nem precisa saber. Quando ele está lá fazendo um programa de computador, basta ele pegar aquele programa, compilar, que vai traduzir aquilo numa linguagem de máquina, o programa vai fazer o que ele quer, ele não precisa estar conhecendo ou dando conta de todos esses detalhes. Por quê? Logo depois que a gente teve esse modelo matemático, foi criada a válvula, que veio implementar, né, esses modelos. Logo depois o transistor, logo depois, estamos falando de 50 anos depois. E hoje, um chip desses que a gente tem nos nossos computadores, ou no nosso celular, ele tem dezenas de bilhões de transistores, né? Então, o rádio lá que estava no carro do meu pai com 3 transistores, né? Hoje nós estamos falando de 30 bilhões de transistores. E por que eu estou mostrando esse caminho? Porque justamente é o que está acontecendo na computação quântica. Então, eu me considero extremamente afortunado de ter visto a popularização da computação, ter vivido antes da computação se popularizar, e eu estar vivendo na hora que a gente está discutindo um novo modelo de computação, de como que vai ser a computação do futuro. E nós estamos justamente nessa fase aqui, né, que nós estamos aqui por aqui, né, transicionando dos modelos físicos. Então, hoje, é um pouco complicado para a gente olhar para frente, fazendo aquela analogia dos exemplos que eu dei, e pensar, como que vai ser a computação quântica no futuro? Não tenho a menor ideia, né? Quando a gente estava com rádio lá, com transistor, ninguém nunca imaginou um GPS, um telefone celular, como a gente tem hoje. Então, não dá para a gente conceber o que vai ser. Mas, com certeza, nós estamos vivendo um momento histórico e mágico. E eu espero estar por aqui quando esses dispositivos quânticos se tornarem essa realidade que a gente tem hoje nos dispositivos eletrônicos. Então, bem-vindo à era da computação quântica, que já começou, né? Essa era é chamada da segunda revolução quântica. Por quê? A primeira foi há mais de 100 anos atrás, foi a revolução da mecânica e da física quântica, né? O que é computação quântica? Então, eu tenho certeza que muitos aí já leram, têm uma ideia na cabeça, e a primeira ideia que a gente tem vai ser super rápido, né? Então, se você olhar, isso são dados que se baseiam, quem é da computação aí, né, em problemas de ordem P, polinomial, exponencial, e quando você tem essas acelerações de algoritmo, você pode teoricamente dizer que um problema que na computação clássica duraria 1 bilhão de anos para ser resolvido, você pode resolver em 100 segundos. Então você fala, opa, então a computação quântica vai ser a computação atual a jato. Não é bem assim. Pode até ser, e eu acho que vai ser.
mas não é bem assim. Outra ideia errada também que vem, pelo menos para mim veio, foi a questão do teleporte, né? Como a gente tem o teleporte de estados quânticos, você já imagina o filme lá do né, Star Trek, né? Eu vou me teleportar para outro lugar, vou teleportar um outro objeto, e eu já vi até alguns artigos indo um pouco nessa linha. Então, o que é a computação quântica? Primeiro, a computação quântica veio para mudar a computação. Então, toda a computação que hoje a gente conhece, ela passa a ser chamada de computação clássica. E isso não é uma conjectura, é uma afirmação. A computação clássica não é nada mais do que uma particularização da computação quântica. Então, a computação quântica é a computação universal, nós vamos discutir isso daqui, e um caso particular da computação clássica. Tem um físico americano que diz que a computação clássica é uma visão antropomórfica da computação. É igual como antigamente a gente pensava que a Terra era o centro do universo. Então, a computação clássica é a nossa visão de como resolver problemas, não de como a natureza funciona, né? Bom, a computação quântica, ela considera-se que nasceu com um professor de física, Richard Feynman, numa universidade na Califórnia, quando ele estava fazendo especulações de que você pegar um sistema quântico, o que é um sistema quântico? Um monte de sistemas da natureza, a maioria deles são quânticos, né? E você tentar simular essas evoluções em computação clássica não é legal, não é eficiente, que a gente devia pensar num computador quântico, que trabalhasse igual ao processo. Então aí começou a ideia de que, poxa, vamos criar uma computação quântica, vamos dizer assim. E aí vem o meu resumo, então. O que é computação quântica? É um novo modelo de computação, que é baseado em mecânica quântica, como a gente vai ver, e que requer um novo modelo mental. Então, não é a maneira como a gente vem fazendo programação até hoje. É uma nova maneira de você olhar um problema e resolver ele de outra maneira. E é bastante interessante essa outra maneira, só que a gente não sabe fazer direito ainda. A gente está há mais de 100 anos fazendo da maneira tradicional. E a computação quântica não é uma aceleração, depende, né? O algoritmo tem que ser um algoritmo, entre aspas, quânticos, para que seja mais rápido, e não existe esse negócio de teleportar objeto, né? Existe teleportar estados quânticos, como vocês vão ver aqui. Bom, mais uma coisa que se fala também, uma das características da computação quântica é a questão do paralelismo, né? A gente tem na computação clássica, se você quiser fazer coisas mais rápido em paralelo, ou você aumenta, fazer mais coisas, ou você aumenta o tempo, ou você põe mais recursos, mais computadores e tal, né? Na computação quântica isso acontece ao mesmo tempo, né? Que é chamada interferência quântica. Então você tem os objetos interagindo entre eles, os bits quânticos, isso te dá um poder muito maior. E existe, então, a chamada supremacia quântica, a gente está muito próximo disso, né? O número de bits quânticos necessário para que isso aconteça, teoricamente, já está diminuindo, estava em 76, agora já dizem que dá para alcançar com 50. O que seria isso? É um momento, é quando um computador quântico ele vai resolver um problema que um computador tradicional não conseguiria, ou levaria tanto tempo que seria considerado impossível. A supremacia quântica era esperada em 2018, no ano passado. É muito provável que vai acontecer esse ano, né? Bom, quais são os fenômenos, então, da física quântica que a gente usa? Porque a gente falou que a computação quântica é baseada na mecânica quântica. Quais são esses fenômenos? São 3, mas são 2 mais importantes. O primeiro é chamado da superposição. A gente vai olhar isso depois em um pouquinho mais de detalhe, mas é o seguinte. Na computação clássica, você tem 0 ou 1, certo? Você só tem 0 e 1, ou um estado ou outro. Só que as partículas não se comportam assim. As partículas na natureza têm um estado que pode ser um montão de coisas, como a gente vai ver ali. Então, na superposição, a gente consegue o que é chamado de superdense coding, né? Que é o código superdenso, que é o que seria um bit, ele não armazena só um 0 ou 1, ele pode armazenar infinitos valores. Então, esse seria o conceito da superposição, até que você meça, né? A gente vai falar sobre isso também. E o outro é o chamado
entrelaçamento, emaranhamento, ou em inglês entanglement, que é mais conhecido, que é uma propriedade super esquisita que a matéria tem também, que você tem duas partículas que elas se comportam como se fossem irmãs, né? Como se fossem gêmeas. Então, quando essas partículas são entrelaçadas, você pode levá-la para o outro lado do universo, o que você fizer aqui, você vai medir na outra, né? Então, é um fenômeno estranho da natureza, né? Que é chamado entanglement. É um fenômeno temporário. Hoje a gente conhece 4 maneiras de fazer isso daí, né? Pode acontecer naturalmente, pode ser forçado por interferência, pode ser dividindo o laser num optical beam splitter, né? Então tem várias maneiras de gerar duas partículas irmãs aí, mas é um fenômeno esquisito. Alguém já teve a curiosidade da física mecânica quântica? Já, né? Eu não sou físico, então para mim também é bem complicado, né? Eu não sou físico, é bem complicado entender isso. Então, a mecânica quântica é complicada, ela não é intuitiva. Ela acontece a nível de partícula, graças a Deus, porque se ela acontecesse no mundo macroscópico, eu não sei como é que a gente poderia ficar bem confuso, né? As coisas que acontecem a nível de partícula. Então, se você tentar estudar a teoria da mecânica quântica, provavelmente a gente não vai entender, é muito complicado, não é intuitivo. E não precisa ficar preocupado não, porque você não está sozinho. Está em muito boa companhia, pelo contrário, né? Então, a primeira, ninguém menos do que o próprio Einstein, ele não aceitou a física quântica de cara. Então, em 1935, ele, junto com outros 2 físicos, que dão inicial a um paper famoso chamado DRP, ele questionou, ele falou, a teoria quântica não é completa. Ou seja, isso aí não está certo, né? Por quê? Porque para ele tinha variáveis ocultas, faltava mais conhecimento para explicar esses fenômenos do que usar a probabilidade como é usado. Bom, foi respondido pelo Bohr no mesmo ano. Então, algumas frases ficaram famosas derivando-se dessa polêmica do Einstein com o Bohr, né? Que era o quê? Deus não joga dados. O que ele quer dizer com isso? O universo segue leis, não é estatística. A outra que ele chamava o entanglement de efeito fantasmagórico, né? Efeito assustador à distância, que não dá para explicar matematicamente, né? Dá, a gente sabe, mas é através da mecânica quântica. E as famosas variáveis ocultas, né? Hidden variables, que ele falava o seguinte, tem variáveis que a gente desconhece que regem esses fenômenos. Não é isso que vocês estão falando, né? Então, vocês estão vendo que é uma coisa bastante polêmica. Há bem pouco tempo aí, o pessoal resolveu sepultar essa discussão. Por quê? Porque não estava levando a nada. 100 anos de experimentos comprovando a física quântica, a mecânica quântica. Nenhum desses experimentos conseguia desprovar a mecânica quântica. Aí um físico chamado David Mermin, e até hoje em dia existe uma polêmica se essa frase é dele, ou de outra pessoa que ele citou, falou, chega, né? Cala a boca, vamos calcular. A matemática mostra que funciona, não precisa entender, né? Hoje os físicos usam uma frase mais bonita, né? Fica quieto e contemple a natureza, né? E outra, eu gosto dessa frase aqui do von Neumann, que ele fala, na matemática você não compreende as coisas, você se acostuma com elas, né? Então, realmente, assim, não tenta entender, a não ser que seja mais do que um hobby para você, alguma coisa. A física quântica e a mecânica quântica, né, é muito complexa, né? Eu, como bom brasileiro, eu gosto mais dessa frase aí do personagem Chicó, do Ariano Suassuna, no Auto da Compadecida, né? Não sei não, só sei que foi assim, né? Então, as coisas funcionam desse jeito. Tem uma explicação bastante complexa aí que a gente não entende muito bem. Bom, sepultar de vez, para vocês não saírem daqui com uma falsa impressão que ainda existe essa polêmica, não existe mais, ela já acabou em 2015. O mundo é quântico ou determinístico. Então, essa briga aí foi durante muito tempo. O Einstein ele se apoiava numa realidade, num conceito da física que se chama realismo local, que é que todo mundo sabe que a luz, nada é mais rápido que a luz no universo, e que os objetos, eles existem independente de você medir ou não. Então, o objeto está ali, ele é concreto, né? Não é porque eu medi, né? Isso cria uma confusão, porque, como eu falei, a gente passou 100 anos fazendo algoritmos, né? O que é um algoritmo? Uma visão de uma resolução de problemas que a gente usa na física, na computação clássica, que é um negócio passo a passo. Então, é igual uma receita de bolo.
Você fala, vamos fazer um arroz. Pegue o óleo, põe na panela, pegue o sal. Agora vai lá pegar o arroz. Vocês sabem que na vida real não é assim, vai queimar, né? Então, na vida real existe um paralelismo também na natureza. Mas a computação ela foi feita toda seguindo essa lógica. E aí, para que sepulte de vez, vocês não tenham dúvida, em 2015, um experimento que se chama Inigualdade de Bell comprovou que a natureza é randômica. Ou seja, matematicamente se comprova que não existe variáveis ocultas. Se existisse, esse experimento daria um outro resultado. Então, o mundo é randômico. Na física, nunca terminou a discussão, né? Existe uma outra corrente, uma outra teoria que se chama superdeterminismo, que diz que tudo no universo está predeterminado, essas possibilidades. Então, a gente não teria nem livre-arbítrio, né? Já estaria tudo meio como se fosse um destino. Então, aí a gente envereda para uma discussão filosófica muito grande. Mas, assim, matematicamente falando, é randômico, né? Bom, vamos agora falar sobre como que está a computação quântica hoje. E aí, por que eu usei essa coisa aqui do garimpo, né? A bateia, né? Porque realmente nós estamos numa verdadeira corrida do ouro com relação à computação quântica, né? O pessoal diz que nós estamos numa corrida por centímetros, por polegadas, com a computação quântica, que a gente vai ver aqui. Então, quais são os tipos de computação quântica que a gente tem? Primeiro, eu tenho que fazer uma distinção para vocês. A computação quântica é uma modelagem teórica de uma maneira de fazer computação, igual como eu mostrei lá no segundo slide. A gente tem os modelos conceituais e tem o que foi feito depois implementado, né? Então, a computação quântica ela é um modelo conceitual. O computador quântico já existe. Existe annealing, existe computador quântico com poucos bits quânticos. Porém, eu não preciso esperar o computador quântico para poder fazer a computação quântica. Hoje, a gente já tem a chamada simulação, né, através de dispositivos que a gente conhece, através da computação clássica. É um pouco complexo, isso faz parte do que eu estava falando para vocês, de ter um novo olhar para a resolução de problemas, é uma nova maneira completamente diferente de fazer computação. Então, você tem que pegar um problema e tem que conceituar esse problema em termos de energia, o tal do Hamiltonian. Então, é uma nova forma de fazer computação, né? E dá para fazer isso tanto nos computadores quânticos que já existem, como em computadores digitais que simulam a computação quântica. E aí, para vocês verem como a computação quântica ela extrapola muito a computação clássica, você consegue simular 30 bits quânticos no laptop. Se você quiser mais 10, você vai ter que ter um supercomputador para simular. Se você quiser 80 bits quânticos, você vai precisar de todos os computadores que existem hoje. E se você dobrar esse número, você vai precisar de todos os átomos de silício da Terra. Então, vocês vejam a exponenciação da computação quântica. Eu não tenho a menor dúvida que algum dia a gente vai achar uma tecnologia aí que nós vamos estar tendo 300 bits, quando vocês acreditam ou não. Eu acredito quando eu falei. Os primeiros microprocessadores que existiam eram de 4 bits. Alguém aqui trabalhou num PC com 640K de memória? É muita gente, né? Hoje você tem 16 GB no seu computador. Então, isso aqui a gente não está falando em nada muito difícil, não. Até hoje, o que se tem feito muito, a gente vai falar ali na frente, é usar a computação quântica em conjunção com a computação clássica. Então, você faz um pedaço na computação clássica, aquele pedaço que você não conseguiu modelar em computação quântica, e a outra parte que você conseguiu, você faz em computação clássica. Bom, a gente já falou aqui em bit quântico várias vezes. O que é um bit quântico, um qubit, né? A melhor analogia que eu achei para isso, não é minha, a ideia de um curso aí da Brilliant, que eu vou mostrar depois no final, é essa analogia aqui dos controles de volume, né, os potenciômetros. No bit clássico é igual uma chave, né? Você tem 0 e 1, ponto final, você tem duas posições. O bit quântico, você tem um volume aqui que controla o 0 e o outro controla o 1. E eles podem estar onde eles quiserem. Então você pode ter múltiplas combinações disso daí. Essas combinações são as probabilidades dele ser 0, de ser 1, na verdade é o quadrado da probabilidade, mas não precisa entrar em detalhe matemático. Mas
o bit pode estar em qualquer estado. Na hora que você mede, ele vai estar em 0 ou 1, dependendo dessa probabilidade. Aí você deve estar se perguntando assim, qual a diferença? Se eu vou medir vai estar em 0 ou 1, para que essa confusão toda? Porque a computação ela é processada com esses fenômenos quânticos. No final tem o resultado. Então é um outro modo de ver. Hoje a gente pega o mundo, fica mapeando tudo em 0 e 1, né? Fica modelando 0 e 1, fazendo operação em 0 e 1. Aqui é diferente. É mais ou menos como eu dissesse, deixa a natureza fazer do jeito dela, interferência e tudo, né? Quando você joga 2 pedras no lago e as ondinhas vão se anulando, vão se somando, e aí no final leia o resultado. É mais ou menos isso. Bom, então como eu falei que a computação quântica é a computação universal e a computação clássica é uma particularização, o bit quântico é o bit universal. Não tem aquela interrogação. É, né? E ele tem 2 características. Uma é a superposição, que como vocês estão vendo aqui, é uma superposição entre 0 e 1, e tem, ele é binário na hora que eu leio, né? Que era isso que criou muita polêmica na física. Um objeto, ele é um objeto, independente de eu medir ou não, mas não é assim na natureza. Na hora que você lê, ele vai para um dos 2 estados, e você desmonta essa superposição, né? Como é que se pode fazer um bit quântico? Então, um modelo conceitual para fazer um bit quântico usa um elétron, que é o spin, né? Todo mundo deve lembrar das aulas de física, né? Dedo para cima, dedo para baixo, a rotação lá do elétron, né? O spin nuclear, esse negócio de aprisionado é fantástico. Eles pegam um átomo, normalmente cálcio, tiram um elétron, aí que fica polarizado, né? Fica um íon. Aí segura esse íon com campo eletromagnético. Isso aí é um bit. Fala, cara, nós estamos manipulando um átomo. Um átomo. E estamos manipulando com uma facilidade impressionante. Dá para fazer com supercondutores e dá para fazer oticamente também. Tem muito com fótons, né? Com polarização. Todo mundo aqui conhece polarização, aqueles óculos polarizados, né? Que deixa a luz só passar na vertical, na horizontal. E aí, como você está olhando aqui o mundo, está vindo luz de todo lado. Quando você vê só vindo de um jeito, você vê coisas que não estariam tão evidentes, né, quando está sem o óculos. E quais são as tecnologias que o pessoal está fazendo esses bits quânticos? Está sendo feito com fótons, né? Ou seja, com laser. Está se fazendo com átomo, com supercondutores e com semicondutores. Então, como a nossa indústria de chips, como eu falei lá, as dezenas de bilhões de transistores, ela evoluiu muito, então hoje você consegue simular eletronicamente um bit quântico com um semicondutor. Quais são os grandes desafios? O ruído, né? Você tem um átomozinho lá no estado de energia, você imagina, esquentou, ele, né, vibra diferente e vai embora, aquele estado. Ou interferência eletromagnética. Então hoje, o grande desafio que se tem é controlar essas variáveis, né? Então, se vocês forem ver, os computadores quânticos, eles ficam em laboratório, porque tem que ser blindados de interferência, trabalham com temperaturas absurdas, né? 20 milikelvin. Sabe o que é isso? 100 vezes mais frio do que o espaço. Então, é muito complicado. Aí você deve estar pensando, será que isso vai funcionar um dia? Claro que vai. Alguém já viu uma foto do ENIAC, o primeiro computador? Era maior que essa sala, né? Então, a tecnologia avança muito rápido. E nós já temos hoje implementações comerciais, como eu falei. A maioria usa supercomputadores. Então você tem Intel, HP, IonKey, a Google está bastante avançada. E eu vou chamar a atenção aqui, destacar dois players, aí, 2 empresas nessa área que estão também bastante avançadas. A D-Wave, que usa um conceito de quantum annealing, eu comento aí depois o que é. Não é muito bem uma computação quântica, é considerado, é uma simulação da natureza. Eles estão super bem. A Volkswagen já comprou computadores deles, várias empresas comerciais já estão utilizando. E a IBM com Quantum Experience, né, que foi lançado ano passado, que você pode, aí, através da internet, fazer seus programas. Estava conversando com o Renan aqui, que já fez também. É grátis, pela internet você pode fazer. A Microsoft está com uma aposta bastante ousada, porque como a questão do ruído ela é muito crítica, como vocês viram, a Microsoft, em vez de fazer como todas estão fazendo, ela está apostando na física. Então, uma topologia atômica de férmions, né, que se chama
quase particles de Majorana. Parece que a gente está falando de ficção científica, né? Mas a Microsoft tem 7 laboratórios já que está trabalhando e avançando com as pesquisas desses modelo de computação quântica. Se vocês quiserem saber mais sobre a abordagem da Microsoft, tem um link aí, a palestra depois vocês podem pegar, mas tem a abordagem da Microsoft para a computação quântica, que está resumida nesse quadro aqui. Então, hoje, a Microsoft, isso é consenso no mercado, é a empresa que tem as ferramentas de desenvolvimento quântico mais completas, né? O nosso kit de desenvolvimento quântico já tem 1 ano e meio, né, no mercado. Então, a gente tem a linguagem Q-Sharp para fazer programas em computação quântica. Aí aqui o resto a gente vai comentando, os 7 laboratórios, as parcerias que a gente tem, mas a Microsoft já, na parte de desenvolvimento quântico, já está há bastante tempo. Bom, se já existem essas coisas, para que vai ser usada a computação quântica? Então, vamos começar a abrir um pouquinho, vislumbrar um pouquinho do que vai ser o futuro com a computação quântica, com as primeiras aplicações que a gente tem. Primeiro, nem tudo vai tirar vantagem da computação quântica, como eu falei. Então, você vai ter que pegar problemas que possam ser escritos de uma maneira que tire proveito dessa nova maneira de fazer computação, né? Então, por isso que está ainda começando, avançando. A gente precisa aprender uma nova maneira de representar os problemas, de modelar, né? O primeiro dispositivo quântico, que nem era chamado dispositivo quântico, é o relógio atômico. Então, o relógio atômico era grandão. O primeiro relógio atômico quântico é pequenininho, né? 19 polegadas lá. Ele pega 2 partículas lá entangled e mede a distância entre elas, o nível de energia entre elas. Isso daí dá um clock, um medidor de tempo preciso demais. Para vocês terem uma ideia, vocês podem olhar esse dado aí depois, se esse relógio estivesse rodando desde a criação do universo lá do Big Bang, 13,8 bilhões de anos, ele estaria menos de 1 segundo errado. Então, hoje, todo mundo aí na internet, no seu celular, está pegando a referência de tempo de algum relógio atômico, né, em algum lugar do mundo. Então, isso é usado para chamar timestampings. Então, em operações financeiras e tudo, a gente já vem usando esse dispositivo quântico há muito tempo. Uma outra coisa que está começando a ser feita muito são chamados coprocessadores quânticos. Então, o cara criou um algoritmo. Ele fala, pô, esse algoritmo aqui de ordenação dá para fazer em computação quântica. Ele faz um chip quântico como se fosse, né, um coprocessador aritmético que você tem, né, uma FPGA, né, um array programável que nem o pessoal usa em mineradores de Bitcoin aí, quer dizer, um chip que faz aquela função pré-determinada, um coprocessador. E a gente tem a grande área que está se destacando muito na frente da computação, que é a parte de sensores. Por quê? Como vocês viram aqui, a gente tem uma super sensibilidade aí de fenômenos quânticos. O cara pega 2 partículas, 2 átomos, consegue medir a distância, a diferença de energia com uma precisão absurda. Eu não sei se vocês sabem. O GPS tem uma correção de tempo, vocês sabiam? Porque, segundo a teoria da relatividade, né, e é assim que funciona mesmo, o tempo passa mais devagar lá no satélite do que na Terra. Se não fosse assim, ia dar um erro enorme de distância. Você nunca estaria no lugar certo. Então, o GPS já faz isso. Ele faz uma correção baseada na teoria da relatividade do tempo. Agora, olha só, se eu tenho como medir esse tempo de maneira super precisa, o que acontece? Eu posso começar a medir distância. Então, o que o pessoal está fazendo? Primeiro, altitude, usando essa propriedade. Você pega um dispositivo quântico, ele vai te dizer exatamente qual que é a altura que ele está, com uma precisão absurda. Se você mexer, ele vai saber em frações de milímetro aí qual que foi a vibração, qual que foi a aceleração. Então, a indústria automobilística já entendeu isso. Estão investindo pesado aí para carros autônomos, para a parte de veículos, nessa parte de acelerômetro, de sensor de vibração. E a área militar está com muita curiosidade aqui. Por quê? Como é que se detecta aí um submarino, um avião? Com ondas, né? Então, o cara vai usar um radar, um sonar, e essas ondas podem ser bloqueadas. Todo mundo já viu aquele avião lá, o Stealth, né, que ele
a onda passa por ele e não vê o avião. Ninguém bloqueia a gravidade. Então, se você tiver um sensor quântico lá, um satélite, e jogar para baixo, vai ver submarinos. Não tem como bloquear isso, né? E para cima também. Então, hoje, na Inglaterra, já tem uma empresa especulando, e a empresa petrolífera está fazendo também. Pega duas partículas emaranhadas, né? Joga uma para baixo e mede essa diferença com precisão, e você tem como saber por onde essa partícula passou. Isso está sendo usado na medicina também, como vocês vão ver aí. Então, essa indústria de sensores é a que está mais avançada. E esses sensores quânticos são pequenos, são dispositivos portáteis, né? Bom, outra aplicação é a parte de criptografia. Essa aqui tem deixado todo mundo de cabelo em pé, né? Por quê? Toda a segurança do mundo moderno aí, das nossas comunicações, nossas senhas, transações bancárias, tudo, está baseado na criptografia. A criptografia é uma coisa que é utilizada aí desde os primórdios, né? Você tem notícia aí de Roma, o exército romano, mandando mensagens cifradas, né? Porque se o inimigo intercepta aquela mensagem, vai saber toda a sua estratégia, né? Então isso é muito antigo. Se usava mensagem cifrada, todo mundo já... Alguns devem ter assistido aquele filme lá do Enigma, né? Daquela máquina de criptografia alemã, que foi assim a coisa mais sofisticada na Segunda Guerra em termos de criptografia. Dizem que as missões diplomáticas aí do passado, a maioria delas se destinava a levar chaves, né? Chaves que depois eram usadas nas comunicações diplomáticas, né? Por quê? Esse é o grande desafio. Como é que eu vou me comunicar com você? Eu tenho que antes combinar com você uma chave, né? Senão, como é que eu vou mandar a mensagem? Se todo mundo tiver a chave, todo mundo abre essa mensagem. Então, em 77, 3 pesquisadores lá, Adler, Rivers e Shamir, né? Eles criaram um protocolo chamado RSA, que é o seguinte: eles criaram uma função matemática, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de chave pública, chave privada, que é um modelo matemático baseado em 2 chaves, que tem uma propriedade matemática que fala o seguinte: o que eu cifrar com essa chave, só a outra decifra e vice-versa. Então foi criada toda uma estrutura chamada criptografia de chave pública, que é chamada criptografia assimétrica, que é a seguinte: eu guardo a minha chave privada, como o próprio nome diz, e coloco a minha chave pública disponível para todo mundo. Se você quer mandar uma mensagem para mim, você pega a minha chave pública, né, encripta essa mensagem, só eu vou poder abrir, né? Quem pegar não vai poder abrir, só eu. E o contrário também: se eu criptografar uma mensagem com a minha chave privada, você vai saber que fui eu, porque só eu. Você pega a chave pública minha, você vai saber que só eu poderia ter feito. Essa criptografia aqui, ela se baseia num princípio de fatoração de números primos muito grandes. E em 1994, um camarada chamado Peter Shaw, que trabalhava na Dell na época, hoje ele está no MIT, ele mostrou um algoritmo que quebra esse princípio. Na verdade, ele não faz a fatoração, ele acha o período, que dá indiretamente a fatoração. Bom, o que significa isso? Ainda não dá para rodar esse algoritmo de forma eficiente. Já foi rodado em computação quântica para 11, para 17, mas daqui a pouco vai dar para rodar. E aí o que significa? Toda a criptografia do mundo acabou, né? Tudo que foi criptografado, as transações bancárias. Então o pessoal está desesperado, porque não dá para esperar que a gente tenha um computador quântico para fazer esses algoritmos, que na hora que ele existir já quebrou tudo. Então a gente tem que começar agora a trocar, né, essas coisas que estão criptografadas, senão vai ser tarde demais. Então hoje, principalmente na Europa, existe aí um esforço grande em fazer padronização da chamada Post-Quantum Cryptography, que é a criptografia pós-quântica. São algoritmos que ainda não dá para resolver nem com computação quântica. Então já se começou um esforço de padronização e muito em breve a gente vai estar trocando tudo isso daí. Senão, acabou a privacidade e segurança do mundo. Bom, da mesma maneira que a internet, que a computação quântica quebrou essa questão, ela também pode ser usada para criar uma comunicação extremamente segura. Por quê? Existe uma propriedade no bit quântico que vocês viram lá. Se eu medir, ele vai para um estado. Então não dá para saber o que ele era antes. Eu medi, ele vai para o estado.
Então, ninguém consegue interceptar uma comunicação quântica. É o princípio do não-clone, né? Um bit quântico não pode ser clonado. Se alguém entrar na linha e pegar, destrui a comunicação. Então, a partir desse princípio, o pessoal consegue fazer algoritmos aí que se chama de distribuição quântica de chaves, porque essa criptografia aqui é muito mais eficiente, mais rápida. Então, em vez de eu usar esse protocolo aqui para ficar trocando essas chaves, eu faço com computação quântica. Vou mostrar lá para vocês no final que isso já está sendo feito, né? Na Suíça já foi feito, nas eleições, na Áustria, a China está bastante avançada. Existem hoje redes de comunicação quântica no Canadá, na China, em várias experiências. Na Suíça, na Áustria, né? Tem várias experiências, Inglaterra. E principalmente, aqui eu estou contando exemplos bem antigos, hoje em dia já tem coisa mais moderna que eu vou falar lá na frente. Então o Banco da Áustria fez aí transferências e transações usando comunicação quântica, as eleições parlamentares da Suíça 2007, os resultados foram transmitidos via comunicação quântica também. Então essa é uma outra área que pode se beneficiar muito. O annealing é um negócio fascinante, porque é como se se vocês olharem na página da The Wave, vai falar assim, eles falam 5.000 bits quânticos, aí você vai falar, ué, com 50 a gente não teria a supremacia quântica, como é que tem 5.000 lá? Mas não é o bit quântico na essência, né? É uma outra maneira de computação quântica que simula a natureza. É mais ou menos o seguinte, tudo na natureza tende para um estado de menor energia, né? Então eles mapeiam um problema, por exemplo. Eu quero aquele famoso problema lá do vendedor que tem que passar em várias cidades. Qual é o melhor caminho? Ele põe lá cada bit representando um dos pontos do problema, joga um nível de energia no sistema e fica olhando o que acontece. Na natureza vai tudo convergir para um menor nível de energia, ele lê lá o resultado, otimizou um problema. O que aconteceu lá? Não dá para saber direito, mas otimizou. Houve interferência quântica, um monte de fenômenos. Então isso tem sido usado muito comercialmente, como eu falei, a Vox, outras empresas já estão utilizando para resolver problemas. É uma técnica específica chamada annealing, né? Outra área é a área de busca. Olha, a Google fez o negócio dela baseado nisso, né? Inventou o NoSQL, algoritmos de busca super eficientes, e tem um algoritmo quântico, que chama-se Grover, né? Que ele mostra-se uma eficiência polinomial, em vez de exponencial. Então, a hora que isso foi implementado em computação quântica também, esse problema de busca de altíssimos volumes de dados vai ter um avanço exponencial também. E outra parte que eu gosto muito é essa parte de química. Gosto de curiosidade, não é minha área, né? Eu fico fascinado com isso. Eu não sei se vocês sabem, olha como que a natureza é bacana, né? A planta, ela existe uma bactéria que pega o nitrogênio do solo e transforma em amônia. Esse processo se chama nitrogenase. Essas bactérias fazem isso na temperatura ambiente, sem condição nenhuma especial. A indústria de fertilizantes, para fazer isso daqui, gasta 2% da energia global, que é um processo o Bosch, né, o outro me foge o nome, que usa uma temperatura alta, pressão alta. 2% da energia global é gasto para gerar amônia para fertilizantes. Que é lógico, né? A gente precisa de comida, a gente precisa da agricultura. Então, tem pesquisado muito forte nessa área. A hora que alguém descobrir como que a bactéria faz isso na natureza, sem nenhuma energia adicional, nós vamos economizar bastante no planeta. Outra coisa que o pessoal está estudando, pasmem, como que a natureza pega a luz solar e transforma em química, né, energia química, na fotossíntese. Aí você fala, tem os sensores solares. Não, é um processo bem mais eficiente. Então o pessoal está tentando simular a fotossíntese ou o processo para fazer baterias mais eficientes. E aí a gente vai desembocar em novos materiais, né? Porque o pessoal começa a estudar, hoje já conseguiram fazer com bits quânticos, átomos aí de 5, moléculas de 5 átomos, né? O pessoal já está simulando alguns elementos da natureza em computação quântica, e aí começa a brincar com aquilo. Como é que tal reação acontece? O hidrogênio foi daqui para ali, eles conseguem ver isso, por que a natureza faz daquele jeito? E a área de saúde, eu acho que onde para a gente vai ser os melhores benefícios, né? Primeiro, como eu falei para vocês, pela supersensibilidade quântica, você pode ter uma ressonância magnética 40 vezes mais rápido com um quarto do custo. Porque você pega os átomos lá, cola os dois, manda um para dentro de você, outro não.
Essa parte me assusta um pouco, né? Porque o pessoal está começando você sabe, as células do corpo humano são só de potássio, né? Aquela reação química, eu sempre fico pensando nisso, cara. É uma reação química que mantém a gente vivo, né? E o cérebro funcionando. E o pessoal está começando a estudar isso. Então, já se fala que, no futuro, uma das coisas que se vislumbra é poder mapear todas as conexões neuronais que a gente tem, sinapses, com bits quânticos. Ou seja, você pode ver o estado mental real da outra pessoa completo, que seria uma coisa impossível, né? De tão grande que é fazendo a computação normal. Isso inspirou também uma área que tem avançado muito, que é de machine learning, de deep learning, que é baseado em reconhecimento de padrões, usando essa metáfora aí das redes neurais, né? E o militar, e olha só, hein? Não foi hoje, já tem tempo. Isso daqui se chama Ghost Imaging. Se eu tenho um feixe de luz que é irmão do outro, né? Está entangled, se eu passar esse feixe da direita aqui por outra coisa, o que acontecer lá, acontece nesse. Então o pessoal projeta esse feixe aqui e projeta o outro lá, num campo de batalha que está escuro, com fumaça. Ah, mas tem visão infravermelha. Não é isso, é mais ainda. Você passa lá com um obstáculo e tudo, e você fica vendo daqui o que está acontecendo lá. Ficção científica? Não. 2013, o exército americano testou isso em 2 quilômetros. Até 2 quilômetros eles conseguem enxergar com um feixe de luz que ficou junto, né? Bom, com tudo isso daí, com todas essas novidades e o que vem pela frente, aí você se pergunta, como é que a gente se prepara para isso, né? Como é que você estuda? E aí eu não quero ter a pretensão aqui, até porque eu não sou nenhum grande especialista do assunto, de fazer recomendações, muito mais de dividir com vocês como que foi a minha jornada, né? As minhas experiências aprendendo desse assunto, o que valeu a pena, o que não valeu a pena, o que você pode aproveitar aí da minha experiência para ter um caminho mais suave aí nesse tema, que eu não tenho a menor dúvida que vai ser o tema aí daqui a alguns anos, né? Primeiro, o que estudar, né? Então, aí você pensa, né? A primeira coisa que vem na cabeça é vou estudar física quântica. Depois vocês vão ver que tudo é mapeado em álgebra linear, vou estudar álgebra linear. Não precisa não, não precisa não. Então, assim, eu tive aula de álgebra linear na universidade e não gostava. Até eu fico falando, nossa, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria prestado mais atenção naquelas aulas, né? Porque eu estou penando para entender os modelos matemáticos. Eu tive que parar, estudar álgebra linear de novo, porque eu não gostava do assunto na época. É muito árido, né, o tema. Você não precisa disso. É igual como eu falei, um programador hoje, ele sabe como é que funciona uma máquina de estado finito? Um engenheiro sabe. Na hora de como é que funciona um processador, uma máquina de estado finito, as portas que estão lá. Um programador não precisa fazer isso. Muito menos a gente usando um dispositivo, um celular. Para que eu vou saber disso? Então, se você está interessado em estudar física quântica, a não ser que você seja físico, é que você vai trabalhar lá na construção de dispositivos quânticos, ou você quer entender mesmo como é que funcionam as coisas. E álgebra linear. Mas não é tão necessário assim. Acho que conhecer uns princípios básicos aí já é o suficiente, né? Não precisa perder tempo nisso. O que me preocupa mais é isso, né? Que é o quê? Hoje, na área de educação, a gente já tem um gap muito grande entre o que os alunos saem sabendo da universidade e o que ele precisa lá no mercado de trabalho. A coisa vai piorar muito, né? Porque a gente vai ter que reaprender computação. Então, eu já tive em algumas outras universidades, eu falei, algumas universidades já estão aí com cadeiras, com matérias, tem que acelerar isso, né? Porque vai mudar tudo, como vocês estão vendo aqui. Então, um bit, que hoje é 0 e 1, é representado por um vetor, que é a chamada notação de Dirac, né? De brackets, quem fez álgebra linear, né? Bracket, né? Ou block sphere, tem gente que gosta mais de ver assim, né? Que é o 0 aqui em cima, no polo norte, 1 no polo sul, e aí você tem no equador a superposição. Eu não sei, eu não sou um cara muito tridimensional, me atrapalha um pouco, né? E aí eu volto para essa que é um pouco desconfortável para mim também, mas para mim é mais fácil entender a notação de álgebra linear. Mudou tudo também. Então, aqui a gente tem aqui multiplicações de matrizes, que é uma coisa que não é legal, matrizes ortogonais, ortonormais, matriz unitária. É uma complicação extra aí para quem vai reaprender computação. As portas também não são AND, OR, SHOR, não é nada disso, é porta Z, Y, Hadamard. Então a gente realmente
vai ter que reaprender computação. Do zero, é outra computação. Olha um programa como é que fica. Isso aqui é do nosso colega Valdemir Cambiucci, né, que cedeu gentilmente aí para mostrar. Então aqui você tem alguns programas. Se você olhar aqui, esse aqui está escrito em Q#, esse daqui está escrito em Quasm, né? Você vai ver que assim, pô, parece, né, uma linguagem de programação normal. Não é não. As coisas, se você for olhar a representação disso daqui, é isso. Esse programa está mapeado nessas portas aqui. Olha o que esse programa faz. Isso aqui é um teleporte de estado quântico, né? Então é usando essas portas e você escreve dessa maneira. Então, quem for trabalhar na área de computação pode começar do zero de novo. Do zero, né? Tudo de novo. E artigos, né? Acho que o caminho inicial aí para você estudar ou conhecer a tecnologia é ler artigos. E aí eu fico meio assim, dividido entre ler e não ler, porque eu li muitos artigos. Não que o articulista lá estava de má intenção ou escreveu mal, mas às vezes é mal traduzido. E são conceitos tão complicados que às vezes você fica mais confuso ou com ideias erradas do que na verdade. Então, se eu puder falar, o único artigo que eu recomendo seria esse, né, que está como recomendação lá de um dos cursos do MIT. Porque esse artigo não tem matemática, não tem nada, mas ele vai falar sobre quase tudo que a gente falou aqui. O que é a computação quântica, onde que ela está, o que dá para fazer, o que não dá. Então é um artigo de 36 páginas no PDF, mas vale cada linha, né? Eu já li esse artigo pelo menos umas 4 vezes, e li de novo antes de vir para cá, porque eu sempre me esqueço de um detalhinho, né? Desde a primeira vez que eu li. De vez em quando eu estou lendo. Vou contar um segredinho aqui, eu já estudei álgebra linear 3 vezes também, desde o ano passado. É muito... Eu devia ter prestado mais atenção nas aulas, né? Mas já é tarde agora. Bom, livros tem um montão também. Mas esse daqui eu recomendo. Se a minha recomendação não vale, que seja de alguém mais gabaritado aí, que é o Mark Russinovich, né? Um fellow engineer da Microsoft, que é uma celebridade aí na área de computação, foi o criador daqueles sites internos, que ele endossa o livro, dizendo, já li muitos livros sobre computação quântica, mas esse daqui é o que é mais fácil de entender. Não se iluda. É fácil mais ou menos. Então, assim, alguns capítulos a gente vai lendo e é super legal de entender e tudo, aí cai aí ele fala assim, né, um professor do MIT, eu vou usar o mundo bidimensional para ficar mais fácil de entender. Aí quase eu falei, lendo, eu pensava assim, imagina se ele tivesse escolhido o caminho mais difícil, né? Então, alguns capítulos são realmente áridos. Mas você pode pular, né? Porque tem muita coisa legal nesse livro, muita coisa mesmo. E é uma leitura rápida. É um livro que não é muito grande, não. Cursos, aí eu recomendo. Esse daqui, para mim, foi uma surpresa, né? Foi lançado agora, no outro mês eu já devorei o que dava aí. Parece um videogame, né? É da Brilliant, é um curso que é endossado aí pela Microsoft, pela Alphabet, que é quase um videogame. Então, você vai fazendo através de perguntinhas e respostas, de quiz. Quando você vê, passou 1 hora, se distraiu bastante. São 3 módulos grátis, e, na verdade, esses 3 módulos são tipo umas 30 lições aí, talvez mais ou menos, mas é muito conteúdo grátis. Depois tem que pagar uma mensalidade, se você quiser, para acessar todos os cursos da Brilliant, né, se quiser ou não. O que eu recomendo é ir no EDX, né? Então, no EDX, você tem um monte de instituição de super prestígio aí, né? Universidade de Toronto, MIT, Stanford e Berkeley, alguns pagos, os do MIT são normalmente pagos, né? Esses 2 cursos aí são muito populares, a introdução à computação quântica e um outro de aplicações na química, são cursos muito populares, mas são pagos e não são baratos, mas alguns aqui são grátis. Então, se você der uma minerada boa lá, só a minha dica ou recomendação, talvez, não vai nos que são de física quântica, não, porque tem cursos aí que são de física, né? Não são de computação quântica. Então, cuidado na hora de escolher, porque senão você vai entrar por uma matéria complicadíssima e árida. Um outro site que eu acho super legal para aprender são chamados Quantum Kata. É o kata mesmo, de arte marcial, né? Está lá no GitHub, a comunidade fica discutindo. Então, tem joguinhos, tem... um ensinando para o outro, desafios, probleminhas para você resolver. Para vocês terem uma ideia, foi feita uma batalha naval multiplayer com computação quântica.
Então, assim, o negócio está indo muito mais rápido do que vocês estão pensando. Tem gente achando que, nós vamos lá na computação quântica, daqui a 10 anos. Não, batalha naval em computação quântica, simulado, né? A hora que tiver um computador, isso aí vai rodar da mesma maneira. E ferramentas? Estava conversando aqui com o Renan antes de subir. A primeira, que eu acho que vocês podem olhar, ou a segunda, né? Tanto faz, seria o Quantum Development Kit da Microsoft. É de graça, só baixar lá, ler os tutoriais, começa a fazer seus programinhas, vai lá no Quantum Catar, pega uns exemplos para ver se você consegue resolver, se não conseguir, lê lá as dicas da comunidade como que faz. Ou você vai na IBM, o Quantum Experience, o Q Experience, que você tem um computador quântico real de 5 bits quânticos disponível aí para você brincar. É legal, né? É legal, né? Você fica brincando, vê a probabilidade lá das saídas, é muito bacaninha. Quando você vê, passa um tempão também. É bem divertido. Bom, é futurismo, então a preocupação é essa. Por que eu estou falando disso? A primeira vez que eu falei de computação quântica, eu fiz uma experiência. Foi num evento, acho que foi em Salvador, tem mais de um ano, né? Foi em março de 2018. Aí eu deixei lá, botei um teminha na palestra, né? Falei, computação quântica. Aí falei um negocinho outro lá. Eu já vim estudando o assunto. Na hora das perguntas, só fizeram perguntas sobre aquilo. Eu tinha falado de blockchain, tinha falado de inteligência artificial, só fizeram perguntas de computação quântica. Falei, vou tentar de novo. E aí, qual era o meu medo? Eu falei, por que eu vou falar desse assunto, né? Muita gente vai pensar, qual a aplicação disso, qual a prática desse negócio, para que falar disso agora? Né? E aí, eu tentei uma outra vez. Falei, vou falar desse assunto de novo. Foi também a mesma coisa, né? Todo mundo só me perguntava sobre isso. Aí eu experimentei, fiz a primeira palestra, foi num evento em Brasília não foi da ANAC, foi um evento que a gente fez, eu falei só sobre esse assunto. Aí de lá para cá tem acontecido vários pedidos aí. E aí eu fico sempre com essa dúvida, será que a pessoa está entendendo que esse negócio já está aí, que a gente não está falando de uma coisa muito longe ou futurista? Aí eu vou mostrar aqui algumas coisas para vocês. 2017, esse míssil, né, que é o nome do satélite lá, ele foi um pesquisador chinês. A China lançou um satélite para fazer experiência de comunicação quântica. Em 2017, eles quebraram o recorde da comunicação quântica com o entangled, né, aqueles bits que tem um efeito fantasmagórico à distância lá que o Einstein não gostava. Mexe aqui, mexe lá. Então, eles fizeram isso da China para o satélite deles, a estação espacial. No ano passado, eles fizeram isso da China para a Áustria. Eles mandaram um JPEG, né, uma foto do míssil, e os austríacos mandaram do Schrödinger, né, que é o austríaco lá da mecânica quântica. Agora, o interessante disso é que o satélite não tem visada dos dois ao mesmo tempo. Então, foi um negócio assim, extraordinário, né? Foi feito no ano passado. Agora, essa aqui aconteceu esse ano. Essa... Aí a gente já vê onde é que está esse negócio. A Força Aérea Americana fez a primeira transmissão quântica à luz do dia, usando luz, usando fótons, né? Eu não consigo nem imaginar como é que é isso, né? Porque você passar um feixe de luz no meio da luz, né? Bom, então por aí vocês veem onde é que estão. É futurismo? Vocês veem que eu estou usando só informação antiga. Então, do McKinsey, em 2015, 7.000 pessoas pesquisando, trabalhando nisso, com 1 bilhão de orçamento, 1,5 bilhão de orçamento. Engraçado, o Brasil aparece aqui, lógico, não dá para a gente se empolgar muito, é porque aqui é Américas, né? Aqui é a Europa e aqui é a Ásia. E aí você já começa a ver quem são os grandes nesse mundo, né? China, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, os de sempre, né? E aí vocês veem também qual tecnologia está despontando pelo número de patentes, o número de papers, né? E aí vocês começam a olhar aqui de patentes, por exemplo, já desponta as 3 áreas que estão mais correndo na frente, né? A computação quântica, a criptografia e os sensores. E aí vocês vão vendo que a dominância se alterna, né? É sempre Estados Unidos e China, aí às vezes aparece o Japão, a Alemanha, o Canadá, mas a briga tá feia, né? Bom, por que agora então, né? Por que a gente está falando nesse tema, se já tem aí 100 anos? Primeiro, porque a computação também foi assim, né? Como vocês viram lá, a computação levou mais de 100 anos. Hoje, olhando o celular, você pensa, não, sempre foi assim. Não foi assim. Eu vivi antes da internet.
não foi assim. Eu sempre tento me lembrar uma vez que meu carro quebrou e não existia celular. Eu fico assim, me perguntando como é que eu saí daquele lugar, né? Eu acho que alguém parou, mas eu não consigo me lembrar. Que é uma coisa trivial hoje, né? Você pega um celular, né? Não existia celular, né? Então vamos por aí. Então, um analista inglês, ele diz o seguinte: quanto mais inovadora a mudança, mais o risco de perder a oportunidade, maior, né? Só que aqui tem um elemento a mais. Os governos estão muito preocupados, né? Por causa da questão da criptografia e o uso militar. Então você imagina, se uma nação inimiga domina essa tecnologia antes de você, ela quebra toda a sua segurança de comunicação, ela faz uma comunicação impenetrável e ela começa a usar isso para fins militares. Acabou. Acabou. É a dominância completa, né? Então os governos realmente estão preocupados com o domínio dessa tecnologia e estão investindo bastante. Aqueles gráficos lá que eu mostrei de 1,5 bilhão e tudo, não tem pesquisa classificada, né? Aquelas que acontecem em departamentos de Estado lá que ninguém divulga, né? A gente nem sabe o que está acontecendo lá. Dá para imaginar, né? E aí eu lembro, né? A computação clássica não foi assim. Então a computação quântica está sendo da mesma maneira. Ela evoluiu várias vezes. A gente também tem que lembrar o seguinte: a computação clássica já era, né? Infelizmente não vai levar mais a gente a muito longe, né? A lei de Moore que vinha acontecendo aí nesses últimos anos já não está acontecendo mais, né? Então não tem muito para onde ir com a computação clássica. A gente precisa de uma alternativa. E essa alternativa está aí. Eu diria para vocês que o fato de empresas como a Microsoft, Google, a IBM, Intel estarem lançando computadores quânticos já significa que o negócio já é comercial, né? Então nós não estamos falando de pesquisa, de desenvolvimento. Normalmente as pesquisas são financiadas por governo, né, por universidades, mas aí depois viram produtos, que é o que está acontecendo agora. Então a computação quântica realmente já está acontecendo. Bom, era isso. Queria agradecer ao professor Ricardo mais uma vez. Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigado. Uma honra, e eu espero que tenha sido proveitoso. Fico à disposição aqui agora para perguntas, e também, se vocês quiserem contatar a gente, tem um Rony aí que está sempre aqui o Chico, o Rony, estão sempre aqui na FGV, ou diretamente eu botei meu e-mail lá, meu LinkedIn. Fico à disposição. Obrigado. Bom, vamos abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Olha lá. Aonde? Só um minutinho que está chegando aí. Deixa eu ver aqui também. Você comentou bastante de várias empresas trabalhando nisso, e como teria o mercado para as pessoas começarem a trabalhar nessa área? Bom, nesse momento, as contratações das empresas têm sido muito de pesquisadores, né? Então, se você for ver o que está acontecendo nos laboratórios da Microsoft, da IBM, ela está se focando em pessoas que trabalham assim, PhDs, com física quântica e tudo. Mas pelo fato de várias empresas já terem comprado máquinas da The Wave, quem vai programar essas máquinas, né? Então, você vai numa empresa comercial, uma empresa de aviação, uma empresa de carro, como eu citei aqui algumas vezes, eles compraram essas máquinas. Quem está fazendo o uso? Então, com certeza, já existe um mercado. E mais ainda, quem sabe programar isso? Então, eu brinco que assim, esse assunto na Microsoft tem uma comunidade lá fora, os pesquisadores, que são muitos. A Microsoft tem 8.000 pesquisadores no mundo, né? Mas a comunidade mesmo de pessoas que não são da área de pesquisa é pequena, 100, 200 pessoas no mundo inteiro. Então, eu fico imaginando, se você amanhã, numa empresa dessa de carro, falar, preciso de alguém, onde que vai achar? Eu diria que, eu sempre falo quando alguém me perguntou isso, vai lá no Quantum Qatar, né? Quem está dando emprego vai estar olhando aquela comunidade. A efervescência de programação é muito grande, né? É a maior comunidade que eu conheço de programação quântica. Eu vi um paper... Tem um projeto de blockchain baseado em Quantum aqui no Brasil.
programadores brasileiros, nenhum PhD, um bando de maluco, né, que nem eu, mas já tem alguns projetos rolando aqui. Pô, que legal. E, por incrível que pareça, lá na Embrapa também tem um projeto ligado à agropecuária, que também já tem uns simuladores bons. Pô, muito bom, obrigado por falar. Eu vi um paper russo há um ano e meio atrás, que o pessoal estava testando um algoritmo pós-quântico, né, de criptografia para o Bitcoin, né? Eles fizeram experiência com uma rede apartada, com um algoritmo à prova de computação quântica. Já tem mais de um ano isso aí, mas é fácil achar, é só botar lá, post-quantum computing, Bitcoin, isso aí deve aparecer. Em Bitcoin, eu sou um especialista na área, a gente tem uma conferência chamada Scale Bitcoin, que é onde estão os nerds, já tem uns 20 protótipos prontos, só que, novamente, tudo simulado, né? Nada em ambiente real. E aí a minha perguntinha agora, vocês estão usando qual ferramenta para fazer a simulação? A velha e boa ferramenta chamada unha e dedo. É código na mão grande. Estão escrevendo no Notepad mesmo. Dá uma olhada lá no Quantum Development Kit, é bem bacana. Ele integra com o Visual Studio, é bem legal. Tem mais alguma pergunta? Se ninguém tiver, eu vou fazer mais uma discreta, íntima e pessoal. Além do que a gente sabe da China, tem mais alguma coisa que a gente não saiba, mas suspeite? Porque, novamente, né, na comunidade de criptoativos, hoje a gente toma um baile da China assim, absurdo. Né? E eu convivi muito, por causa da comunidade de criptografia, com os chineses, e a gente vê, por exemplo, grandes brigas na ISO atuais relacionadas à criptografia, os chineses sendo expulsos de alguns comitês, a própria briga Huawei versus o resto do mundo que está acontecendo agora. Nessa área de computação quântica, você sabe de alguma coisa que a China está notoriamente disparada, né? Em questão de comunicação, principalmente, né? As maiores redes quânticas são deles, né? Em distância, em densidade. Nessa área de comunicação está disparado. Agora, um dos pontos que a gente não pode menosprezar ou esquecer é a questão do uso militar, né? Então, por exemplo, esse teste que a Força Aérea Americana fez foi agora, foi mês passado. Ninguém estava sabendo que eles estavam fazendo teste, eles divulgaram, deu certo, né? Então deve ter muita coisa acontecendo classificada, né? Experiências de uso militar que a gente não fica sabendo. Agora... eles fizeram esse teste sem uso de satélite? Não, é na Terra, comunicação. Tem um link, eu acho, ali. Eles fizeram aqui mesmo, sem uso de satélite. Então não vamos precisar de satélite no futuro? Eu acho que assim, o que o pessoal fala, né? Hoje a gente tem uma internet criptografada, já que é a Dark Web, né? Infelizmente usada aí, na maioria das vezes, para fins errados, né? Mas o que o pessoal fala é que a gente vai ter uma internet quântica, né? Que ou baseada em fibras, né? Então você vai ter algum espaço que os bancos, as instituições financeiras vão comprar, vão patrocinar, que vai ser 100% seguro, ou eventualmente a gente vai ter uma internet com satélites e tudo, que vai ser de uso para a gente também, né? Que aí eu não imagino, eu não sei que a gente não tem como imaginar, né? Mas eu imagino que no primeiro momento isso vai ter para algumas aplicações, deve ser mais caro, né? Então se você quiser trafegar essa informação, você pode fazer nesse canal quântico aqui, e depois acaba, à medida que a tecnologia vai se popularizando, né? A internet, quando começou, eu tive o privilégio de usar bem no início, antes até de popularizar, era assim também, né? Você tinha que estar numa universidade, no centro de pesquisa para ter acesso. As aplicações nem existe mais, High-Telnet, eram coisas bem diferentes. Com a popularização, os dispositivos foram ficando mais baratos, roteadores, aí a internet virou o que é hoje, né? Hoje a gente tem Wi-Fi em tudo que é lugar, né? Uma pergunta? Ronan, parabéns pela palestra. Uma pergunta mais do ponto de vista da implicação, reflexões sobre o que você falou. Estamos numa escola em duas escolas aqui representadas de economia e administração. Tudo bem. Essa computação que precisa ser reinventada, né? O novo paradigma que você falou. O que é interessante para o mercado pensando no longo prazo? Quer dizer, o profissional tem que se formar numa ciência aplicada e beber dessa computação, ou vice-versa? É o profissional que vai ter que aprender a nova computação, depois aprender a aplicação. Que profissional ou esses dois vão poder conviver nesse mercado futuro?
Boa pergunta, né? Uma coisa que, já que você falou em economia, meu filho é economista, eu sou engenheiro. Eu tentei ajudar ele algumas vezes e não consegui. E eu falava assim, ó, por 3 matérias eu não me formei em matemática também, mas os modelos econométricos de vocês são muito complexos, né? Eu acho que a computação quântica é uma ferramenta que vai ajudar muito nessa área. Mas respondendo a pergunta bem objetivamente, com a popularização da tecnologia hoje, eu acho que esse modo de pensar, né, que tem um nome, que está me fugindo agora, essa separação de conhecimentos que a universidade clássica foi estabelecida dessa maneira, vai deixar de existir, né? Hoje em dia a gente vê essa cross-disciplinaridade aí muito grande, não dá mais. Então a gente vê, por exemplo, na área de informática, o presidente da Microsoft, na área de TI, ele tem uma frase que fala assim: toda empresa que usa eletricidade é uma empresa de TI. Pô, uma afirmação muito forte, né? Mas é verdade, né? Porque hoje, se você não estiver fazendo uso de tecnologia, de Big Data, alguma coisa, você está fadado a desaparecer. Vai vir alguém, né, que vai usar e vai tirar você do negócio. Então, da mesma maneira, eu acho que os profissionais também. Antes você tinha um profissional de saúde, um profissional de economia e um profissional de TI. Eu sempre falo isso para os meus filhos, todo mundo tem que saber Big Data lá em casa, né? Por quê? Não dá, né? Hoje, tudo você consegue extrair conhecimento de massa de dados que muitas vezes o especialista que não tem o chamado domain expertise, o especialista de TI, não vai conseguir dar um direcionamento certo, né? Existe, se você for ver na ciência de dados, antes de você começar a fazer processamento e tudo, você tem que ter o conhecimento da área, né? Porque um dos maiores erros é aquela questão da causalidade. Eu tenho uma frase que eu vi de um professor, né, num curso, que ele falava o seguinte: o erro da causalidade ficou ilustrado para mim daquela seguinte maneira: todo incêndio, 98%, 99% dos incêndios tem um bombeiro, então conclui-se que bombeiro causa incêndio, né? Então é um erro de causalidade. Quando você pega um profissional de TI para fazer uma análise, o risco é muito grande de todo bombeiro gerar incêndio, que o bombeiro gera incêndio. Tem que ser alguém com expertise naquele domínio. Eu acho que essas coisas vão acabar se fundindo aí com muita naturalidade no futuro. Eu não imagino um profissional que não tenha pelo menos conceitos de Big Data no futuro. Não consigo conceber. Inteligência artificial, Big Data, talvez não precise ser um especialista no assunto, mas o que a gente está vendo hoje, nas ferramentas que a gente já tem disponível de inteligência artificial, qualquer pessoa faz, é drag and drop, né? Você arrasta, faz ali. Então, se você sabe, se você domina a sua área, a ferramenta não vai ser um empecilho para você fazer o que você quer. Não precisa de um especialista. Cada vez mais, né? Eu estou vendo isso. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que a tendência do futuro é você ter um profissional mais multidisciplinar. E TI, tecnologia, eu acho que vai ser um negócio que vai permear aí quase todas as áreas, né? A não ser que haja uma reviravolta no futuro aí, que a gente não sabe. Boa noite, Ronan. Agradecer pela palestra. E só pensando quando a primeira exposição que eu tenho tá ao tema de computação quântica, então não conheço nada da área. Mas pelo tipo de problema que você apresentou aqui, parece que hoje, pelo menos, a computação quântica ela resolve uma classe de problemas específica, digamos assim. Exato. É esperado que no futuro, por exemplo, a computação quântica ela aumente a capacidade de processamento de dados, por exemplo, que a computação clássica hoje faz? Ou será que ela vai ficar focada nesse tipo de problema que hoje ela ajuda a resolver problemas que têm realmente um viés mais físico mesmo, um viés mais de telecomunicações, etc., que você vê que são coisas mais da natureza mesmo, fenômenos, etc. Fico feliz com a pergunta, porque você entendeu mesmo a apresentação. Exatamente isso que você perguntou, né? Então, hoje, e aí por quê, na minha visão? A gente está 100 anos fazendo receitinha de bolo, né? A gente está 100 anos fazendo algoritmos. É muito difícil você pegar um profissional, mesmo que não seja de TI, e ele pensar em resolver um problema de uma maneira diferente. Esse é o nosso modelo mental. Só que a natureza não é assim, né? Então, é o que a gente está falando. Você veja, são fenômenos que a gente não consegue nem entender, né? Então, você modelar isso, se você vira um problema quântico, a primeira vez que você vê a explicação dele, fala, pô, isso aí não vai funcionar, né? Se você vira o algoritmo de Shor, o teorema de Simon lá, ele pega uma porta e mede no outro sinal. É como se você jogasse 2 sinais, mexe num e mede no outro.
Se for pensar com a minha cabeça de hoje, eu vou falar, não aconteceu nada com esse. Porque o outro é que foi mexido. Só que existe a interferência quântica, como eu falei. Lá dentro, no processamento, na computação, está acontecendo coisas que os átomos estão interagindo lá. E aí você não fez nada com esse, mas você fez com o outro, e esse outro interferiu no primeiro. Eu só estou falando aqui do algoritmo de Shor que quebra a criptografia. Ele é assim. Né? Você olhar isso com os olhos que a gente tem hoje, a primeira vez que eu olhei, eu falei, não entendi. Não vai acontecer nada aqui. Aí você começa a olhar e fala, caramba, cara. Aí a gente começa a olhar de trás para frente, né, engenharia reversa, e ver que se aquilo funcionou, qual outro tipo de problema que eu poderia aplicar esse mesmo tipo de raciocínio, né? Então você está, a sua afirmação está perfeita, né? Que é o que? Hoje a gente está limitado a alguns tipos de problema porque a gente se viciou em 100 anos, né, em fazer a coisa do mesmo jeito. Eu posso usar um exemplo da indústria automobilística, que todo mundo usa em palestra. Falaram que os primeiros carros tinham lugar para botar o negócio do cavalo, né? Então, assim, os primeiros carros, eles copiavam carruagem. Até que alguém falou, pô, mas não precisa mais disso, não tem cavalo mais. Então, o ser humano, essas evoluções aí são incrementais demais, né? Então, a gente ainda fica pensando com as limitações que a gente tem da computação, em vez de olhar a natureza, né? Então, eu acho que de onde que vai sair os maiores avanços da química, da biologia, quando o pessoal entender mesmo, como eu falei, como é que essa bactéria, a temperatura ambiente, faz um negócio desse que a gente gasta uma fortuna, pressão, temperatura para fazer, a bactéria faz ela sozinha, né? Tranquilamente, sem esforço, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem muito o que aprender, né, com a natureza. Obrigado. Obrigado. Mais alguma pergunta? Bom, quero agradecer novamente ao Ronan. Muito obrigado pela palestra. Agradecer a todos. Fazer uma propaganda que a gente tem álgebra linear no curso, então... Pode, está convidado já. E tentar reaprender tudo aí. Obrigado a todos, boa noite e até a próxima. Então. Obrigado, professor.